dia, amores da Pro! Hoje nós vamos recapitular predicado verbal e predicado nominal, tá bom? Sabendo que predicado verbal é quando o verbo que tem ali na frase, tá certo? É considerado de ação, o verbo de ação. E quando for predicado nominal, é quando o verbo da frase não for de ação. Ou seja, quando ele não é de ação, vai ser de quê? Vai ser verbo de ligação. E o verbo de ligação, ele ali tem a função de ligar o sujeito ao seu atributo, não é? A sua característica. Ele tem ali a função de ligar e não de ali informar que alguém está fazendo uma ação. Ele apenas liga, tá bom? Vamos aqui ver o predicado verbal e depois o predicado nominal e, por fim, passaremos aí uma atividade aqui mesmo, tá bom? Então prestem atenção para vocês acertarem tudo no final. Predicado verbal é quando que na oração o verbo é significativo. Quando o predicado da oração é significativo, ou seja, de ação, tá bom? Quando ali o verbo daquela oração vai ser o quê? Vai ser significativo. Vai ser um verbo de ação. Como nós vimos nas últimas aulas, nós estudamos aqui, vamos ver outras frases novas, tá bom? Ó, os professores ensinaram tudo o que sabiam. Ensinaram é o verbo e é um verbo de ação. Por quê? Porque eu estou ali praticando. Eu não estou ali ligando o sujeito a alguma coisa que está aqui após o verbo. Eu não estou ligando, até porque nem tem característica aqui, não é? Aqui está o que? É uma ação, ensinar, ação de ensinar. Ó, Tiago e seus amigos ganharam o jogo de futebol. Ganharam também é uma ação. Não está ligando, aqui não é um verbo de ligação. Não está ligando o sujeito aqui, Tiago e seus amigos, a alguma característica. Não está. Quando liga, é que é verbo de ligação, tá bom, gente? Quando for verbo de ligação, é nominal. Quando for verbo de ação, é um predicado verbal. E aqui não tem verbo de ação, aqui não tem verbo de ligação, e sim um verbo de ação. Verbo de ação, já sabe, predicado verbal. Vamos relembrar o predicado nominal. Predicado nominal, quando o verbo for o quê? Não for verbo de ação, e sim um verbo de ligação. Ó, quando o verbo não é significativo, como eu falei, não tiver ali a função de ação, não é? E sim tem a função de ligar uma qualidade ao sujeito. Então, sempre vai vir ali uma qualidade ao sujeito. E como eu já sei, ó, o predicado é o quê? É o que se refere ao sujeito. É a fofoquinha do sujeito. É o que se fala sobre o sujeito. Podem esse sujeito ser uma coisa, tá bom? Pode ser uma pessoa, uma cidade, um animal. Tanto faz. Não estou me referindo somente a pessoas. Então, aqui, ó. Pedro é feliz. Qual é o verbo? É. É o verbo. E esse verbo, ele é uma ação? Ei, é. Não é uma ação, tá bom? É o quê? Uma ligação. Está ligando o sujeito a uma característica, ó. Deu uma qualidade aqui de feliz. Beatriz anda estudiosa. Esse anda não foi de andar. Está aqui caracterizando. Está ligando que Beatriz é estudiosa. Ela anda ali estudiosa. Anda estudiosa. E não esse verbo andar que está aí expressando caminhar, que está expressando uma ação. Não, esse anda aqui, ó, esse anda vai ser um verbo aqui de ligação, tá bom? Vai depender da frase, tem alguns verbos que mudam. E, ó, aqui, Rodrigo continua curioso. Continua, esse continuar aqui é uma ação? Não, é uma ligação, porque ali, ó, só está falando do estado como ele se encontra. Que ele continua curioso, está curioso, é curioso. Nem eu pratiquei ação, só o quê? Só liguei, tá bom? E sempre lembrando, logo em seguida vem a característica, então não tem erro. Então, ó, vocês vão fazer o que agora? Já que nós já lembramos. Vamos fazer umas plaquinhas, uma com predicado verbal e a outra com predicado nominal, tá bom? Colocar aí.
P ponto verbal, P ponto nominal, para não colocar o nome predicado tudo caso não queiram. E vão levantar, só quando for predicado verbal, levanta a plaquinha do verbal. Quando for predicado nominal, levanta a plaquinha do predicado nominal, tá bom? Pronto. Pode dar pausa no vídeo e escrever aí na folhinha. Você levantou uma folhinha, não tem erro, tá bom? Divide no meio, bota o nome, enfim. Levanta que for. Não pode enrolar, até porque são vocês aí de casa, tá bom? Então vamos conversar? Começar, predicado verbal ou predicado nominal? Vamos para a primeira. Nós caminhamos muito hoje. Como é que você vai encontrar? Eu vou dar a primeira dica e as outras vocês vão fazer desse jeito, nesse modelo. Vai olhar para o verbo e vai ver, tá bom? Quando eu disser que ele é predicado verbal, tá? Vocês vão olhar o quê? Vocês vão ter que ver se o verbo está ali praticando uma ação. Quando for de ligação, vai ter ali uma característica. Vai estar ligando. Nós caminhamos muito hoje. O verbo caminhar, caminhamos aqui. Está praticando uma ação? Sim, prova. E se pratica uma ação é o quê? Predicado verbal. Então, coloca aqui predicado verbal na frente. Vamos para a próxima. É só levantar a plaquinha, tá bom? E aí, vocês vão responder aí de casa. Pedro é competente. E aí, predicado verbal, predicado nominal? Pedro é competente. Levantaram a plaquinha? Pronto. Quem levantou a plaquinha de predicado nominal está exato, tá bom? Predicado nominal aqui, certíssimo. Por quê, Pro? Porque se aqui não é de ação, e sim de ligação. Está ligando o sujeito a uma característica. Aqui o que, ó? Está dizendo que Pedro é competente. Então, verbo de ligação. Só liga, não está aqui com ação. Quando liga, nominal. Liga, nominal. Lembra da característica. E verbal é uma ação. Cheguei hoje de viagem. Predicado verbal, nominal. E aí? Eu cheguei, o sujeito eu aí está oculto. Pronto. Qual é o tipo de predicado? Verbal ou nominal? Levantou a plaquinha, 1, 2, 3 e já. Predicado verbal. Por que, Pro? Quem acertou? Ok, 10 1 aí pra vocês. Cheguei, é uma ação, ó. Cheguei, é uma ação. Eu fiz uma ação, não está ligando, não está dando característica aqui a ninguém aqui. Tá bom? Muito bem. Alan está feliz. Predicado verbal nominal. Levantou a plaquinha. Predicado nominal. Tá bom? Por quê? Porque característica, ó. Característica, sujeito, característica. Ligou o sujeito, também é característica. E está não é uma ação. Então tem várias coisas para vocês prestarem atenção. Não é um verbo de ação. Pronto, não é, Pro. Então, é predicado nominal. E também, Pro, porque ligou o sujeito à qualidade. Então, tudo ok. O cliente perdeu os documentos. E aí? 1, 2, 3, já levanta a plaquinha. Qual é o tipo de predicado? Verbal. Onde está o verbo Pro? Perdeu. O cliente perdeu é uma ação simples, predicado verbal. Fiquei exausta. Ufa, fiquei exausta. E aí, predicado verbal ou nominal? Levantem a plaquinha. Quem colocou o predicado nominal acertou, tá bom? Por quê? Porque fiquei exausta. Quem? Eu fiquei exausta. Então, ó, fiquei ao verbo. E esse fiquei não foi de dizer fica aqui, não. E sim que ela estava exausta. Foi uma característica aí, ó. O estado. Lembra que eu falei? Característica, o estado da pessoa. Pedro comprou um carro. Predicado nominal ou verbal. Comprou um carro. Muito bem para quem respondeu aí, ó. Comprou é o verbo. Comprou. Predicado verbal nominal. Predicado verbal. Verbo de ação. Comprou. Ele continua atencioso comigo. Onde está o verbo? Continua. E aí, Pro? Aqui é um verbo de ação ou de ligação. Predicado verbal ou predicado nominal.
Para saber. Levantem as plaquinhas, acabou o tempo. Predicado nominal, tá bom? Ligou o sujeito, a característica. Ele atencioso. Ele continua atencioso. E esse continua aqui, não é? Foi o que? Apenas ligou, o verbo de ligação. E por último, Pedro saiu contente. Predicado verbal nominal. Olha para o verbo. Saiu. E aí, meu predicado aqui, ó, saiu contente. Esse predicado é predicado verbal nominal, é só analisar. Aí vai olhar para o verbo. Saiu. Predicado verbal nominal. Muito bem para quem acertou o predicado verbal, tá bom? Aquele saiu, foi uma ação, predicado verbal, ação, predicado nominal, ligação, liga o sujeito a uma qualidade ou a um estado, tá certo? Gente, qualquer dúvida me perguntem. Aqui, ó, nossa aula, tá vendo? Foi bem fácil. Esse assunto já coloca o outro, predicado verbal, nominal, ligação, verbal, ação. Tá bom? Qualquer dúvida me perguntem, podem me procurar. Respondam as atividades, quero tudo certinho, tá bom? Para aí chegar no final da unidade e não tiver nada faltando, tá bom? Beijos e queijos, tchau, tchau.